pelo sinal da Santa Cruz, do Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia 26 de junho de 2026. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, a qual fazemos a leitura diária de toda a palavra de Deus. Hoje o capítulo 9 do livro do Números. Já peço, irmão, irmã, que você curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações desse canal, convide mais pessoas para serem edificadas pela palavra de Deus. Já vamos clamar a presença do Espírito Santo, pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria e entendimento para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Livro dos Números, capítulo 9. A Páscoa do Sinai. No primeiro mês do segundo ano após a saída do Egito, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai. Disse-lhe: Celebrem os israelitas a Páscoa no tempo fixado. Vós a celebrareis no 14º dia deste mês, conforme for marcado entre as duas tardes, e fareis essa festa segundo todas as leis e prescrições que lhes são próprias. Moisés mandou que os israelitas celebrassem a Páscoa. Celebraram-na no 14º dia, no primeiro mês, entre as duas tardes, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ora, alguns homens, não podendo fazer a Páscoa naquele dia, pois se tinham manchado tocando em um cadáver, apresentaram-se a Moisés e Arão naquele dia e disseram-lhe: Estamos impuros, porque tocamos em um cadáver. Vamos por isso ser privados de apresentar com os outros israelitas a oferta do Senhor no dia fixado? Esperai, respondeu Moisés. Vou consultar o Senhor para saber o que ordena a vosso respeito. Então o Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: Se um de vós ou de vossos descendentes estiver impuro por haver tocado um morto, ou se achar em viagem longe de vós, não deixará de celebrar a Páscoa em honra do Senhor. Eles a celebrarão aos 14 dias do segundo mês, entre as duas tardes. Deverão comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Nada deixarão dela para o dia seguinte. Não quebrarão nenhum de seus ossos e farão essa festa segundo todas as prescrições relativas à Páscoa. Mas se alguém, estando puro, não se encontrar em viagem, e todavia não fizer a Páscoa, será cortado do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo estabelecido. Este levará a pena do seu pecado. Se o estrangeiro que mora no meio de vós fizer a Páscoa do Senhor, terá de se conformar às leis e às prescrições relativas à Páscoa. Haverá uma só lei, que será a mesma para vós, para o estrangeiro e para o natural. No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem o cobriu, e sobre o tabernáculo, isto é, na tenda do testemunho, desde a tarde até pela manhã, apareceu como uma espécie de fogo. Assim acontecia continuamente, a nuvem cobria o tabernáculo, e a noite assemelhava-se ao fogo. Quando se levantava a nuvem sobre a tenda, os israelitas punham-se em marcha no lugar onde a nuvem parava. Aí acampavam. A ordem do Senhor levantavam o acampamento, e a sua ordem o assentavam de novo. E ficavam no acampamento enquanto a nuvem permanecesse sobre o tabernáculo. Mesmo quando ela se
detinha muito tempo sobre ele. Os israelitas não partiam e aguardavam a ordem do Senhor. E se acontecia de a nuvem ficar poucos dias sobre o tabernáculo, então a ordem do Senhor permaneciam acampados e a ordem do Senhor se punha em marcha. Se a nuvem se detinha desde a tarde até pela manhã, e chegada a manhã se levantava, eles partiam. Se depois de um dia e uma noite a nuvem se levantava, desmanchavam o acampamento. Mas se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo vários dias, um mês ou mesmo um ano, os israelitas permaneciam acampados e não partiam, só partiam quando se levantava a nuvem. Levantavam e desmanchavam o acampamento, segundo a ordem do Senhor, e observavam o mandamento do Senhor, como este lhes tinha ordenado por Moisés. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus o abençoe, meu irmão. Deus a abençoe, minha irmã. Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.